Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo de hoje. De segunda a sexta, logo após o programa Cadeira Cativa, nós estamos aqui para falar com vocês sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo, saúde, turismo, cultura, política e trânsito. E no Papo de Empreendedor de hoje, vamos falar sobre os distritos criativos. E quem está para falar hoje aqui sobre esse tema é o empresário Jorge Piquet. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar dos projetos que a gente desenvolve em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em outros estados. Então vamos lá, seja muito bem-vindo ao Papo Certo. Obrigado. Venha participar conosco enviando a sua pergunta ou comentário através aqui do nosso WhatsApp 3029 8080 ou até mesmo através das nossas redes sociais, YouTube e Facebook. Então agora eu vou chamar um intervalo de 30 segundinhos e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. Voltamos e o programa também está sendo transmitido, além aqui da Ubra TV, também através dos principais canais digitais para todo o nosso estado e simultaneamente pelo YouTube e Facebook. Estas plataformas que, além de vocês já assistirem, podem compartilhar. Bom, Sr. Jorge, o que seria o Distrito Criativo? Uma dúvida que muita gente tem e está nos assistindo para poder saber um pouco mais sobre esse tema. Bom, o Distrito Criativo de Porto Alegre é um projeto que a minha empresa criou em 2013. Então, agora a gente fez 10 anos de Distrito Criativo. O Distrito Criativo é um território criativo. O que é um território criativo? Existe, assim, uma relação entre a economia criativa e os territórios de diferentes maneiras. Então, existem os hubs criativos. Bom, vocês conhecem os hubs tecnológicos, não é verdade? Então, da mesma maneira que existe um hub tecnológico, existe um hub criativo. Existem os parques tecnológicos, a gente está num parque tecnológico. Da mesma maneira, existem os parques criativos, que reúnem empresas de economia criativa. E num nível superior a isso, quando você está no meio da cidade, envolve ruas, os outros negócios, os outros comércios, aí a gente tem um distrito criativo, onde você tem negócios de economia criativa, misturado com o açougue, com o supermercado, com a farmácia, com as ruas, com as praças. Isso é um distrito criativo. Então, o distrito criativo é um território que reúne 95 artistas e negócios criativos, tá? É o maior distrito criativo do Brasil em número de participantes, não tem outro maior que a gente. É o maior também em área, são 250 hectares, tá? É um dos maiores do mundo. Só para você ver, na China tem um distrito criativo de 450 hectares, tá? Nós temos 250 hectares. Nós estamos num nível muito grande. Ele é o mais antigo distrito criativo do Brasil, existem outros agora, principalmente em informação.
e nós ganhamos o Prêmio Brasil Criativo como o melhor território criativo do Brasil agora em 2023, no Prêmio Brasil Criativo, que é uma espécie de Oscar da economia criativa no Brasil. Bom, parabéns. E aonde fica o Distrito Criativo em Porto Alegre? Isso é muito importante. Eu fiquei curioso, de que é. Também fiquei. Porque, na verdade, quando ele surgiu, né, a minha relação com o Distrito Criativo é que eu me aproximei muito da questão e dos problemas do 4º Distrito de Porto Alegre. Não é? 4º Distrito, que foi uma antiga zona industrial muito importante, quer dizer, todas as grandes indústrias, Varig, Neugebauer, estavam ali, e houve um processo de desindustrialização e, com isso, um processo de decadência daquele território, não é? Infelizmente. E não houve um planejamento da cidade para retomar. Quer dizer, nos anos 90 sempre houve planos de retomada. Começou nos anos 80, na verdade, por causa do Transurb, das estações do Transurb, que se pensava que as estações do Transurb poderiam ser um meio de revitalizar aquela região, mas isso nunca aconteceu. Então, em 2012, eu criei a minha empresa, a Urbis Nova. Em 2013, eu fui várias vezes ali, comecei a conhecer locais, e eu achei, não, aqui tem algo acontecendo. Então, eu comecei a convidar as pessoas, os negócios criativos. Primeiro eram uns 10, depois uns 20, 30 e hoje nós somos 95. E fica principalmente, então, fica no 4º Distrito, mas não em todo o 4º Distrito. Basicamente é o bairro Floresta e o bairro São Geraldo. E essa tua ideia, ela foi inspirada em algum lugar do mundo? Não foi. Engraçado, porque mais tarde eu comecei a estudar os casos de distritos criativos pelo mundo. O primeiro foi no Sorro, em Nova York, que foi um caso de distrito criativo orgânico, sabe? Ele se desenvolveu sozinho, sem planejamento, uma série de circunstâncias ali. Nos anos 80, os Estados Unidos começaram a criar distritos de artes e havia muito impulso para isso, né? Incentivo para isso. Mas realmente, quando eu criei, eu não conhecia os distritos criativos que existiam pelo mundo. Depois eu conheci o Distrito Criativo de Barcelona, o Distrito Criativo de Bogotá. Nós temos relações internacionais. E, na verdade, hoje em dia, o Distrito Criativo é uma referência para a criação de outros distritos, não é? E a gente tem um modelo muito próprio, uma governança muito própria nossa. Mas uma curiosidade, quem são as pessoas que participam e quais são os tipos de negócios criativos que estão dentro do território? Então, o Distrito Criativo, ele é basicamente uma rede, uma coalizão de negócios de economia criativa. O que é economia criativa? Isso é uma questão assim, confusa às vezes, as pessoas não sabem definir. Normalmente se dá definição por lista. Então é o que eu vou fazer aqui para simplificar. Que é o seguinte, o que é economia criativa e, portanto, quais são os negócios que fazem parte do Distrito Criativo? Artistas, quer dizer, um pintor, um músico, um poeta, isso tudo a gente tem lá dentro morando. Galerias de arte, antiquários, arquitetos, designers. Mas o Distrito Criativo, ele não tem só economia criativa, ele também tem economia do conhecimento. Então, escolas de arte, escolas de música, escolas de dança e também economia da experiência. E economia da experiência é basicamente gastronomia. Então, a gente tem cafeterias, restaurantes, cervejarias, todos com qualidade. Não é? Quer dizer, é um caso muito específico, não foi à toa que a gente ganhou o Prêmio Brasil Criativo em todo o Brasil. Não é? Essa reunião, uma reunião natural também, inicialmente, mas desde 2013, gestionada pela minha empresa, que é a Urbis Nova. E a gente desenvolve esse tipo de modelo em outras cidades também. E o pessoal que está assistindo o programa, que trabalha nesse meio, é um artista, que benefícios que ele teria e como ele faz para participar? Então, o Distrito Criativo é um projeto territorial. Então, a primeira condição é que a pessoa, o artista, os negócios estejam nesse território, que hoje, basicamente, é o bairro Floresta e o bairro São Geraldo. Se bem que a gente pega um pouquinho do Independência, que está colado no Floresta, e um pouquinho do Moinhos de Vento, que está colado no Floresta. Então, a primeira condição para ser um participante é estar nesse território. A segunda é ter um negócio que seja ou economia criativa, ou economia do conhecimento, ou economia da experiência. É claro, existem outros negócios lá que são importantes também, mas que não fazem parte do Distrito Criativo, são apoiadores do Distrito Criativo. Por exemplo, o Shopping Total,
que tem um prédio magnífico, do Widerspan, histórico. Nós damos muita importância para o patrimônio histórico que a gente tem lá. Ele não é um participante do Distrito Criativo, mas ele é um grande parceiro, digamos assim. Então, tem duas maneiras de participar. Ou você sendo um participante efetivo, né, um membro dessa coalizão, dessa aliança para desenvolver a região, ou você sendo um colaborador, um parceiro, e a gente faz coisas juntos. E acontecem, assim, eventos específicos, programados? Como é o dia a dia, então? Então, o Distrito Criativo tem dois lados. Por um lado, ele está agora funcionando, porque todos os locais estão funcionando, estão abertos. É gente muito trabalhadora, é gente que tem muita qualidade e que muita gente em Porto Alegre ainda não conhece os locais do Distrito Criativo. Então, isso por um lado. Mas, por outro lado, o Distrito Criativo é também uma série de iniciativas, de ações, que nesses 10 anos a gente desenvolveu de diferentes maneiras. Por exemplo, ações de apoio ao patrimônio histórico na região. Então, a gente criou o Passeio das Artes, que a gente leva as pessoas para conhecer tanto esse patrimônio histórico, como os locais que são participantes. Então, você mistura as duas coisas. Então, agora, dia 2 de março, ou dia 9 de março, ainda não vai estar definido, nós vamos fazer um novo passeio. Nós fizemos muitos passeios. Na verdade, não existe um único passeio do Distrito Criativo, que ele é tão grande que é impossível. Existem, na verdade, 7 passeios no Distrito Criativo, diferentes, só para vocês terem uma ideia, cada um de 2 horas. Quer dizer, para fazer um tour pelo Distrito Criativo seriam necessárias 14 horas. Eu quero fazer. E é muito legal porque as pessoas de Porto Alegre, principalmente, elas vão descobrir coisas que elas nunca viram, sabe? Deve passar pela frente de um prédio mas não sabe a história daquele prédio. Exatamente. E o legal, no caso dos participantes, é que você vai entrar... Não é só que você vai entrar num negócio, você vai conversar com o proprietário, com o dono, que são pessoas extremamente empreendedoras, criativas. Então, tu tem um tipo de contato diferente do que entrar simplesmente no local. Bom, tu falaste logo no começo do programa que há outros projetos, mas além de Porto Alegre, aqui no nosso estado, onde tem ou onde terão distritos criativos? Então, o Rio, como eu falei antes, o Distrito Criativo é o primeiro Distrito Criativo do Brasil, tá? Não existe outro Distrito Criativo. Em o Distrito Criativo de Porto Alegre de 2013. Em 2015, começou a se pensar em criar distritos criativos em outras cidades, o Rio de Janeiro, mas embora o Rio de Janeiro eu não vejo como um distrito criativo, ele é mais um parque criativo, um hub criativo, porque às vezes também as pessoas chamam de distrito criativo e não é exatamente um distrito criativo. Mas essa ideia do território criativo ela é muito importante, porque a economia criativa é uma das forças econômicas do século XXI, não é? Em todo o mundo. Mas quando ela se concentra num território, ela impacta muito mais. Então, por isso, uma série de outros projetos de distrito criativo surgiram no Brasil. E no Rio Grande do Sul, que é a tua pergunta, né, também aconteceu isso nos últimos anos. Então, a gente tem, por exemplo, em Santa Maria, onde a prefeitura tem um projeto de distrito criativo já há alguns anos, que ela desenvolve. O nosso projeto é um projeto particular, ele não é um projeto de governo. Mas você tem no mundo projetos particulares, privados e projetos públicos, né? Santa Maria é um caso de projeto público. Em Gramado, a Secretaria de Cultura também está desenvolvendo um projeto de distrito criativo. E nós estamos desenvolvendo em Rio Grande, a primeira cidade do Rio Grande do Sul, tem um centro histórico com um patrimônio incrível, né? A Prefeitura de Rio Grande nos chamou para desenvolver um centro criativo, não é? Normalmente, se constrói esse tipo de distrito criativo em regiões da cidade que estão pouco desenvolvidas e que precisam desse desenvolvimento. Então, territórios criativos, distritos criativos são soluções para essas regiões. Gera uma transformação, né? Que o quarto distrito, juntamente com o distrito criativo, está transformando uma região muda totalmente a percepção de um determinado bairro. Então, como eu falei, Porto Alegre, o quarto distrito sofreu uma desindustrialização e uma decadência, não é? E é uma maneira de trazer o desenvolvimento para aquela região, trazer vida para aquela região, trazer arte, cultura, boa gastronomia
Então, isso acabou acontecendo em vários lugares do mundo, as pessoas são atraídas, o turismo é um ponto de turismo. Em 2014, nós ganhamos o Prêmio de Inovação em Turismo no Rio Grande do Sul, com um projeto que fica no 4º Distrito de Porto Alegre. Bom, para quem está nos assistindo também, assim, às vezes fica... O que seria a economia criativa? Tá. O que distingue de outros tipos de economia? Então, como eu falei antes, tem muitas definições diferentes de economia criativa, tá? Algumas definições incluem gastronomia, incluem tecnologia. Na minha definição, não. Eu tenho uma definição mais restrita, tá? Então, para mim, economia criativa são produtos e serviços simbólicos vendidos no mercado. Então, toda vez que tem símbolo, tem economia criativa. A gastronomia é mais economia da experiência, porque tu não vende símbolos, tu vende, na verdade, uma experiência de sabor. E a tecnologia é uma outra coisa, a tecnologia é a economia do conhecimento. Mas, por exemplo, tecnologia, vocês aqui são um hub tecnológico, estão num parque tecnológico, né? Existe uma interface muito grande entre a economia criativa e a tecnologia. Então, todas essas plataformas de streaming, na verdade, de música, de vídeo, de áudio, na verdade, é uma intersecção entre o setor da tecnologia e o setor da economia criativa. Então, como eu falei, todas as artes são economia criativa, as artes tradicionais. Então, isso é uma coisa, assim, já antiga. A economia da cultura, por exemplo, né? Isso sempre existiu. O que é de diferente na economia criativa? Que você inclui, junto com as artes, negócios que não eram vistos como negócios culturais, como, por exemplo, a arquitetura, o design, o marketing, a publicidade. E tudo isso está ligado à arte e a economia criativa como um todo está ligado a todos os setores, na verdade. Bom, creio que essa seja a última pergunta deste primeiro bloco. E como é feita a governança do Distrito Criativo? Tá. Nós temos uma governança federada. Então, é assim, o Distrito Criativo é essa coalizão de negócios. A gente faz uma série de reuniões onde a gente discute problemas internos nossos, quer dizer, o que a gente acha que pode melhorar no território, problemas de segurança, problemas de lixo na rua. A nossa posição é assim, o governo tem o seu papel, né? A gente dialoga sempre com os governos, mas a gente tem uma responsabilidade, sabe? Não é como uma associação que faz demandas permanentemente, ó, queremos isso, queremos isso, queremos isso. Claro que o governo tem o seu papel importante, mas a nossa orientação é nos reunirmos e buscar soluções. Afinal, nós somos um território criativo. Então, nós temos que encontrar soluções também para esses problemas, não é? E, às vezes, as nossas soluções são soluções que o governo não tem condições de realizar, porque elas são muito micro, às vezes, sabe? E a gente entra num nível que o governo não tem como entrar. Então, mais ou menos é isso, sabe? Reunir, mas não é reunião, que a gente sabe que sempre tem, né? Mas é assim, ações específicas de desenvolvimento. A gente está discutindo muito a questão do lixo, sabe, no território. Quais são as soluções criativas para isso? Isso pode envolver tecnologia, pode envolver... A gente dá uma importância, um dos nossos valores, além do patrimônio histórico, é o patrimônio ambiental. As praças, as árvores nas ruas, os canteiros. Então, a gente faz uma série de atividades, por exemplo, com melhoria de canteiros, jardins de chuva também, tem uma questão de alagamento. Jardim de chuva é uma solução muito interessante, uma solução doméstica, digamos assim, que é de... Normalmente você quer que a chuva caia e que ela vá embora, né? Só que ela vai embora e vai se acumular em outro lugar. Então, o jardim de chuva é uma maneira de reter a água da chuva, na verdade, nesses jardins que retém durante muito tempo a água e depois a água evapora naturalmente. Então, tem uma série de coisas que a gente faz nesse sentido. Olha, realmente é muito interessante. Então, eu quero aproveitar e convidar o pessoal de casa para continuar nos assistindo, que agora vem um intervalo de 1 minutinho dos nossos apoiadores Fortus Group e Prime Gourmet. Então, fiquem com a gente que já voltamos.
tal ganhar o prato do seu acompanhante? Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por um ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos e hoje o papo aqui é empreendedor e nós estamos conversando com o Jorge Piquet e o tema é distritos criativos e o assunto está super interessante, então fiquem aí nos acompanhando. Bom, um assunto realmente que eu não tinha conhecimento, né? E estou aprendendo muito junto com muitos dos nossos telespectadores que estão conhecendo um pouco mais do Distrito Criativo. Mas, Jorge, tu podia falar um pouquinho, há uma relação entre o Distrito Criativo e o 4º Distrito de Porto Alegre? Sem dúvida tem, porque apesar de não existir uma identificação, né, o Distrito Criativo não é o 4º Distrito. O 4º Distrito é uma região de Porto Alegre que envolve 5 bairros. Na verdade, existem muitas definições do que é o 4º Distrito, né? Hoje em dia é o bairro Floresta, São Geraldo, Navegantes, o Humaitá e o novo bairro Farrapos, que era a antiga Vila Farrapos, não é? Então, nós estamos no 4º Distrito e isso impacta o projeto. Então, toda a questão do patrimônio histórico, as antigas fábricas, né, que é a história do 4º Distrito. O 4º Distrito foi o motor econômico de Porto Alegre, né, que começou a desaparecer nos anos 70. Então, de certa maneira, a gente está vindo numa segunda geração, depois das indústrias, né, depois da indústria que tinha lá, agora vem a economia criativa. E a gente não quer ser como um disco voador que desceu no meio de um território que a gente não quer saber do território. Ao contrário, quer dizer, esse território tem uma tradição, a gente conversa muito com os moradores, né? É importante trazer essa memória também, não é? Que é um bairro antigo também de Porto Alegre também. Muito antigo, né? Então, quer dizer, tem uma história, tem memórias das pessoas que moram ali, os velhinhos que moram ali. Eu brinco sempre assim, tem coisas que estão na cabeça deles e que não estão no Google, entende? Só conversando com eles que você vai descobrir aquilo. Então, a gente sempre procura ter essa relação respeitosa com o 4º Distrito. A gente não representa todo o 4º Distrito, mas o Distrito Criativo é uma ferramenta que ajuda o desenvolvimento do 4º Distrito, atuando numa parte do 4º Distrito, que são os bairros Floresta e São Geraldo, né? Então, a gente teve... Claro, eu podia criar, assim, o 4º Distrito Criativo de Porto Alegre, mas eu tive sempre muito respeito em que ali estão os moradores, tem aqueles negócios tradicionais que estão ali, e o Distrito Criativo é um projeto muito mais específico, não é? É numa parte do 4º Distrito e é com um tipo específico de negócio, né? Que é de economia criativa, mas também uma parte de economia do conhecimento, economia da experiência. Deixa eu aproveitar, assim, e eu sei que sempre teve algumas iniciativas do poder público, mas o que tu acha que o poder público ainda poderia fazer para fomentar ainda mais o Distrito Criativo? Então, estamos no ano de eleições também. Exatamente, estamos no ano de eleição. Bom, primeiro que, como eu falei, a partir dos anos 80 já se percebeu a decadência do 4º Distrito e nos anos 90 teve uma série de projetos. No caso, era levar tecnologia para o 4º Distrito, né? Anos 90 é muito isso, de internet, não é? Eu comecei, na verdade, nos anos 90 com internet. E se imaginava que se poderia usar a tecnologia, as empresas de tecnologia, de internet, para desenvolver o 4º Distrito. Infelizmente, esses projetos do governo, que existiram vários, nunca foram adiante, tá? Até agora, pelo menos. Não saiu do papel? Não saiu do papel e do papel foi para a gaveta.
Aí, o que acontece hoje em dia? Qual é a situação? Existe, na atual prefeitura, na verdade, desde 2015, existe uma nova tentativa de aproximação do 4º Distrito com uma política pública para o 4º Distrito ao longo dessas últimas gestões. Atualmente, existe um plano da prefeitura, que é o plano 4D, tá? A prefeitura está buscando recursos do Banco Mundial e da Agência de Desenvolvimento Francesa para investir no 4º Distrito, muito assim, investimento muito em infraestrutura, né? Então, macro-drenagem, esse tipo de coisa, que tem os problemas de alagamento ali, não é? Arborização e tal. A gente tem uma conversa boa com os técnicos da prefeitura que conduzem esse projeto. Nesse projeto, a Urbis Nova sempre achou que o projeto é muito centrado na Farrapos, né, mas pouco centrado na Voluntários da Pátria. E a gente acha que o maior problema do 4º Distrito é a Voluntários da Pátria. A minha empresa, ela criou uma proposta que é um caminho novo para voluntários, porque a ideia é que a prefeitura invista mais na voluntários. A gente tem apresentado isso em vários fóruns e para os técnicos. E a ideia é, ao longo da voluntários, criar um grande parque ali, em vez de fazer a reduplicação da voluntários, que era o plano anterior, e que não saiu até agora, desde 2014, já passaram 10 anos, provavelmente vai demorar por questões burocráticas, mas a gente acha que não vale a pena duplicar e é muito melhor usar o que seria uma faixa de rolamento para árvores, espaços públicos de qualidade, bancos, espaços para as pessoas curtirem. Então, esse não é um projeto do Distrito Criativo, é uma outra proposta da Urbis Nova, mas que a gente tem colocado em vários fóruns diferentes e tem sido muito bem aceita. Então, o destino do Distrito Criativo está intrinsecamente ligado ao destino do 4º Distrito, não é? E um apoia o outro, de certa maneira. Tu falaste sobre essa proposta, um caminho novo para voluntários, mas além desta, quais são as outras que a Urbis tem? Não entendi o final. Além dessa proposta de um novo caminho para voluntários, quais são os outros projetos e propostas que a empresa tem? Bom, então, como eu estava falando, a gente trabalha muito com consultorias, não é? Então, várias cidades nos chamam para dar consultoria, cidades do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Balneário Camboriú, Cuiabá nos chamou para dar uma consultoria em economia criativa, a gente foi lá. Eles têm um trabalho muito legal, estão criando um hub criativo público num antigo hotel no centro da cidade. E a Urbis Nova também tem uma outra linha que é importante, que o nosso trabalho é muito pragmático, muito prático, mas eu venho da academia, então eu gosto muito da questão teórica, sabe? Da discussão, do aprofundamento dos conceitos. Porque com conceitos claros, a gente consegue ter ações claras também. Se tudo é uma confusão, você corre o risco de agir de uma maneira incorreta, ir para um caminho que não é o melhor, não é? Então, uma das nossas iniciativas muito importantes da Urbis Nova são os encontros internacionais de territórios criativos, tá? Foram em 21 e 23. Então, em colaboração com a Universidade Federal de Santa Catarina, lá eles têm um grupo na pós-graduação que trabalha com habitats de inovação, mais tecnologia, e a gente está desenvolvendo isso a cada 2 anos com especialistas do mundo inteiro e territórios criativos do mundo inteiro. A gente se encontra a cada 2 anos. Perfeito. Eu te agradeço muito a tua presença. Foi super interessante ter aqui falando sobre esse tema. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. O tempo passou voando, né? Muita informação, mas o tempo passou voando. Agradecer a nossa qualificada audiência e mandar um abraço pessoal da cidade de Veranópolis. Então, vocês já sabem, né? Às quintas-feiras o papo aqui é de saúde. Nós temos já preparadinho um programa inédito para vocês. Então, nos assistam e até lá.